Olá, mães harmoniosas, novamente aqui no podcast Gera Sonhos para falarmos sobre os desafios da maternidade. Mas hoje eu vou falar não sobre desafios só, mas sobre um ponto super importante, a conexão com os nossos filhos. E a gente precisa, sim, aprender, inclusive, o que significa essa conexão. Porque, do contrário, a gente vai achar que conexão são só atos de serviços em que você faz ali o café da manhã do seu filho, ajuda ele a escovar o dente, e não é só sobre isso. Nós estamos falando de uma conexão onde, para que ela exista de uma forma efetiva, precisa ser tranquila e satisfatória para os dois lados. Os dois lados precisam se sentir ouvidos, os dois lados precisam se sentir pertencentes, importantes. E eu preciso dizer isso porque muitas vezes e culturalmente a gente escuta algumas falas do tipo, criança, menino, tu não é nem gente ainda, vai crescer primeiro para poder tu dizer alguma coisa. E aí, essa invalidação de que criança ainda não é nem gente, ela dificulta essa conexão. Porque para existir, a gente precisa, inclusive, de validação, a gente precisa de conexão no sentido da empatia, que às vezes você concordar, não, mesmo você não concordando, você conseguir validar uma emoção que seu filho está sentindo, uma frustração que ele passou. Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui, sobre pontes que nós precisamos entender. Se ao tentarmos construir, porque precisamos construir essas pontes, vamos precisar muito delas para essa interação mãe-filho. E a gente precisa saber se a gente está obstruindo essa ponte, colocando obstáculos, ou se ela é um espaço livre de ida e volta, que como o próprio nome diz, quando a gente fala sobre ponte, a gente imagina que precisamos construir uma ponte em que haja as barreiras, os limites que trazem a segurança, né? Aquele lugarzinho que você segura na ponte que você diz assim, ela pode até balançar, mas tem o lugar que é o limite, é a segurança que faz esse movimento de ida e volta. E quando eu falo do movimento de ida e volta, é porque às vezes a gente acha que o lugar de pai, de mãe, é um lugar onde apenas temos que dizer para as crianças como as coisas funcionam, nesse papel de educar. Só que o educar, ele também se trata disso, né? Você entender que é uma relação de troca, que é um ser humano que está se construindo, que está construindo uma identidade e que num futuro vai estar lá nessa mesma posição que você está hoje, precisando de ferramentas para também conduzir um educar de forma tranquila. Então, fazer isso hoje com os nossos filhos é também dar repertório para que eles consigam passar um dia pela parentalidade, né, pela maternidade ou paternidade de uma forma mais tranquila. E eu sei que hoje, né, nos dias de hoje, não é fácil a gente falar dessa conexão como algo tão fácil. Primeiro porque existe a correria, né, da vida, o dia a dia de trabalho, os muitos afazeres, a gente no lugar de mãe com vários papéis, né, essa mãe dos dias de hoje que não é só mais a dona de casa ou a mulher ali que cuida dos filhos, ou que ainda que seja com essa função, tem outras funções a mais, a função de irmã, a função de filha, de mulher ou não, mas são vários papéis que a gente precisa administrar. Mas os nossos filhos contam com essa segurança no sentido dessa conexão que é importante. E sempre eu trago os 3 princípios, a base de tudo isso que a gente está falando, que são as necessidades que uma criança tem para se construir um desenvolvimento saudável, né? E dentro dessa base a gente tem o sentimento de aceitação, a criança precisa se sentir amada, aceita, importante. E para que essa criança se sinta amada, aceita, importante, muitas vezes só atos de serviços e regras e tudo aquilo que a gente coloca e imagina como sendo o que é a maternidade, eles não necessariamente são as coisas mais importantes. Tudo isso sobre o que é importante ou não, eu sei que varia conforme a prioridade que cada um dá. Ou até, muitas vezes, conforme a educação que você recebeu. Então, muita gente fala, não, minha educação eu não recebi tanto carinho, nem tanto amor. Meu pai, eu não me lembro da última vez que meu pai, assim, me disse eu te amo. Ou se disse, não era com tanta facilidade. Minha mãe fazia tudo por nós. Lá em casa era a minha mãe que estava ali presente, porque meu pai estava trabalhando, né? E ainda assim, quando eu tento buscar na minha memória, eu não consigo lembrar
de tantas vezes que eu tenha sido acolhido, ou que eu tenha sido compreendido, ou que eu não tenha tido medo de falar ou de comunicar alguma coisa diante de um erro. E aí, dentro disso que eu estou falando, eu me lembrei de, nessa semana, atendendo uma criança, na verdade, 2 pré-adolescentes, né? Eu lembrei da situação dos dois, com base nisso que a gente vai falar de conexão. E aí, um deles, a mãe está passando pela situação de a criança todo o tempo mentir, né? Criar inverdades. E aí ela me mandou... hoje mesmo ela me mandou um áudio falando assim: Daniele, eu já entendi que a gente precisa considerar a verdade como um caminho muito mais enfatizado do que a mentira. E essa é uma dica de ouro, anota aí. Sempre que se tratar do mentir, né, em relação a essa conexão de confiança, lembre e perceba o quanto você está colocando o holofote na mentira, quando, na verdade, a gente precisa fazer o inverso, colocar o holofote na verdade. Então, algumas frases, elas precisam surgir, mas não só frases, atitudes também, que demonstrem para essa criança, por exemplo, que nessa conexão, a verdade, ela não vai gerar um problema. A criança precisa ter essa segurança de que, contando a verdade, ela vai ser empaticamente entendida, ela vai ser validada, ela vai ser compreendida, e aí, em cima disso, você vai conseguindo passar os seus valores. Não necessariamente através de punições, de sermões, que é o que eu posso te dizer que nessa metáfora da ponte que está sendo construída, são pedras e obstáculos. É a hora que você, sem querer, fechou essa ponte, né? A punição, o sermão, ela fez muito tempo parte disso que seria uma educação, a educação certa, né? Ou a tradicional que a gente chama, que muitas pessoas foram crescendo e vendo isso como a única opção. Mas muitos estudos que eu trago aqui para vocês não é o achismo da Daniele, eu trago embasamento científico, né? Já tenho mais de 15 anos com a psicologia, então eu preparo, misturo tudo isso que é de conhecimento para vocês, seja de terapia de família, de casal, da ludoterapia, do ser humano. Trago e resumo sempre para você, para que você entenda que a gente recebeu um tipo de educação que não necessariamente a gente precisa a ferro e fogo manter, porque os nossos pais tiveram a chance de decidir como eles gostariam de educar. Claro que essa chance vem muito carregada de todas as raízes que às vezes a gente não consegue se desvincular. Mas sim, todos nós temos a chance de fazermos diferentes, se isso fizer sentido para você. Por isso que é importante receber a informação, filtrar, para que isso torne teu dia a dia mais tranquilo e te garanta pelo menos uma relação de conexão mais saudável com seus filhos. Quando essa criança, essa mãe liga e pergunta: Daniele, eu vi, assim, conversando com meu filho, eu vi que ele estava mentindo. Para mim era claro que ele estava mentindo. Eu não sei se eu mostro para ele que eu vi que ele estava mentindo ou se eu, nesse intuito de sempre buscar a verdade, não me desconectar dele, eu deixo, passo, finjo que não estou ouvindo, não estou vendo, né? E a ideia é sempre que a gente possa ser honesto na relação, porque senão a conexão não acontece. Porque para haver essa troca, precisa realmente ser interessante para os dois lados. Se eu deixo, às vezes, de enfrentar algo com meu filho, por exemplo, uma possibilidade de uma inverdade acontecer lá, a verdade não está sendo dita, e eu, às vezes, por não querer entrar no conflito ou na frustração, sendo permissiva, né? Que a permissividade vem disso, de eu passar dos meus próprios limites para não entrar no confronto com a criança ou para não frustrar, não entrar na birra. E aí, a gente falando sobre isso, uma coisa que é sempre importante lembrar, muito do desenvolvimento infantil a gente precisa entender. Porque quando a gente entende, a gente não leva para o lado pessoal. Quando a gente entende, a gente consegue se conectar com mais facilidade, porque aquela mentira que apareceu do seu filho, ela pode, inclusive, te trazer lembranças de feridas, né? De feridas que te traz essa sensação da traição, ou da decepção, da frustração, ou do achar que está fazendo tudo errado. Quando, na verdade, a gente pode estar falando de uma coisa que faz parte do desenvolvimento. Em relação à mentira, por exemplo, a gente vê nos estudos em psicologia que a partir, por exemplo, está lá a criança até os 3 aninhos ou 3 aninhos e um pouquinho, ela está fazendo algum tipo de coisa que você percebeu, está mentindo para mim, está manipulando. Muitas vezes isso se trata de uma realidade que a criança nem entende se é fantasia ou se é real, porque faz parte do desenvolvimento ter essa confusão e essa mistura entre o fantasioso
e o que realmente é. E às vezes ali dos 3 aos 5 anos, a criança já tem aquela coisa de entender o que é certo, o que é errado, mas ela ainda mistura também, ela ainda não fez esse processo total de entender o que é certo e errado. Depois dos 6, ela tem aquela certeza de que ali não deve ser feito assim, ela tem já o raciocínio mais concreto sobre isso. Porém, por trás, às vezes, dessa ausência de comunicação, de conexão, pode haver um receio dessa punição, desse sermão, pode haver uma necessidade muito grande dessa criança de querer sempre agradar, de não desapontar os pais. E às vezes essa mentira, ela vem como se fosse querendo preparar para que os pais não tenham que se decepcionar, né? Porque essa criança precisa ser a criança que sempre foi elogiada, que não erra, que não falha. Ou seja, a perfeição que às vezes a gente idealiza nos nossos filhos e que não existe em ser humano algum. Até porque esse erro e a mentira, se a gente for observar, como a gente sempre fala da relação de educar filhos a partir de exemplos, se você for observar, às vezes, um pequeno detalhe, né? Eu comentando, né, com essa mãe que eu acompanho em mentoria. Eu disse, quantas vezes, às vezes acontece de uma pessoa ligar, você não quer falar, ou então chegou alguém na sua casa, você não quer atender. Às vezes você pede pro seu filho dizer assim, diz que a mamãe não tá. Ou então, fala isso. E aí, às vezes, a gente, na condição humana, a gente não percebe que muitas vezes a mentira vai fazendo parte também ali do modelo e do exemplo. Então, por trás de tudo isso, a gente precisa entender sempre um contexto, mas não podemos nunca perder de vista essa conexão que precisa existir. Do contrário, às vezes a gente vai ter uma criança que, quando foi lá para a adolescência, já não consegue te contar mais nada, você vive lá educando no escuro, sem saber como fazer, como conduzir, ou totalmente desligado, né? E aí, num outro caso de uma criança que eu atendi, eu me lembrei dela falando assim, eu consigo falar com algumas pessoas sobre as coisas que eu penso que sinto, mas com a minha mãe eu não consigo fazer isso muito bem. E olha que interessante, porque eu conheço a relação, assim, a intenção que essa mãe tem, eu conheço por acompanhá-la, a intenção que essa mãe tem de sempre se conectar, de sempre estar atenta, de educar da melhor forma que ela consegue. E olha que ela fazendo tudo desse melhor que ela consegue, aí do outro lado tem uma filha que ainda diz, eu não conto tudo para minha mãe, porque eu não confio, eu não tenho uma conexão, eu prefiro às vezes contar para minha tia, que com ela me escuta mais, né? E aí ela até citou um exemplozinho de, olha, um dia aconteceu, tia, tal coisa, e aí eu fui contar para minha mãe, era só um sentimento que eu queria desabafar, e de repente ela veio com um monte de coisas como se ela não estivesse entendendo o que eu quisesse dizer, ou ela quisesse me ensinar um monte de coisa e eu nem queria aprender nada, eu só queria que ela entendesse o que eu estava sentindo. Então, percebe que muitas vezes a gente gasta nessa criação dessa ponte, dessa construção de relação, a gente gasta muito tempo naquele papel que a gente tem de mãe, que é só de dizer como as coisas têm que ser, ou de achar que a criança não é capaz, inclusive, de criar os próprios caminhos, a autonomia, a independência. A gente tem tanto isso enraizado como se fosse apenas o nosso papel, que a gente não permite que isso vá acontecendo de uma forma mais natural. E aí, a gente conversando sobre isso, claro que me vem sempre a ideia de que muitas vezes essa conexão não consegue existir, ou esse papel ele é muito forte, da gente sempre estar dizendo que a criança fez certo ou errado e tal. Muito, né, do que a gente recebeu vem enraizado nisso. E tem muito mais que isso, é que a gente não tem a prática, por exemplo, de fazer uma escuta ativa, que é uma ferramenta valiosíssima na relação de construção. A gente, às vezes, não tem a facilidade de escutar nem quem está precisando muito falar, e às vezes até numa relação de adultos, né? Às vezes você vê adultos que um está comunicando uma coisa e aí a pessoa não consegue nem esperar o outro terminar de falar, ela já entra para emitir uma opinião ou para dizer se está certo ou se está errado, não consegue nem fazer o caminho de apenas escutar e acolher, né? Uma dificuldade que às vezes a gente tem, ou uma pressa que a gente tem em mostrar para o outro uma verdade. E aí a gente esquece que o outro, né, esse outro, ele tem verdades que às vezes não são bem parecidas com a sua, não são semelhantes, ou possivelmente não são iguais, ainda que seja uma pessoinha que você criou aí, ouvindo as mesmas coisas, as mesmas regras, ainda assim, por se tratar de um ser humano diferente, não tem como ela escutar com os teus ouvidos, olhar com os teus olhos.
Por isso que é importante você sempre abrir espaços para que isso aconteça de outras maneiras. Uma dica, uma orientação, na verdade, que eu sempre faço e dá aqui para vocês de forma gratuita, né? E eu sempre tento dividir o máximo de informações que eu posso com vocês. Ainda que isso seja uma coisa que eu faça em mentoria ou dentro de consultório, a minha ideia é passar essas informações para o maior número de famílias possíveis. Então, se você também estiver repassando isso para outras pessoas, está ajudando essa missão. E lá dentro de um grupo, né, eu sempre divido ferramentas, experiências, coisas que vão facilitar o teu dia a dia como mãe. Eu sei que todo dia é corrido, nós temos os nossos afazeres, mas uma dica ou outra, uma orientação ou outra pode ser a chave para o que você está passando de dificuldade todos os dias. Então, se você quiser participar desse grupo, tá aqui um QR Code, basta clicar nesse QR Code que você vai entrar e vai ter o acesso a esse lugar de informação, conexão e muito acolhimento. E voltando aqui para a nossa ideia de como construir uma conexão e uma ponte onde os nossos filhos possam ir e voltar com sentimento de segurança, de pertencimento, de importância, a gente precisa, às vezes, fazer primeiro esse processo com a gente, né? Com a nossa criança interior, com o nosso adulto de hoje. Fazer com responsabilidade. E como muitas vezes a gente não tem a ferramenta enraizada dentro de nós, na nossa forma de agir, aí eu costumo dizer que muito disso tem que passar por um certo treinamento. É como se, a princípio, você tivesse que aprender como fazer, porque você não recebeu, mas ao aprender, você vai tornando aquilo mais automático, ao invés do automático ser só aquilo que a gente recebeu. E aí, tornando isso mais natural, você consegue construir a cada dia com o seu filho uma relação mais saudável. A orientação que eu vou passar aqui para vocês, que eu também vou colocar lá dentro do grupo, é que rituais ajudam muito na construção dessa conexão. Por exemplo, vou colocar para vocês uma coisa que eu pratico bastante lá em casa. Todas as noites, quando a gente vai dormir, né, eu vou colocar a minha filha para dormir, o meu filho, a gente tem o nosso momento em família, meu esposo entra também no quarto, fica todo mundo. Na verdade, a gente faz quarto compartilhado. Muitas pessoas vão dizer, que? Como? Sim, não tem problema, a gente pode abordar esse assunto em outros podcasts, então já entra aqui, já se inscreve, já participa, que em todos os momentos aqui você vai poder abrir a mente para diversas opções no Educar. Então, a gente lá na nossa dinâmica de quarto compartilhado, no horário de dormir, é o momento que a gente vai fazer uma retrospectiva do dia. Então, é um momento que as crianças têm certeza que vão ter conexões e que nessas conexões elas têm espaço para serem ouvidas. E não só isso, como a conexão é troca, é a hora que a gente também, enquanto pai e mãe, pode relatar alguns sentimentos e algumas situações que a gente passou no dia, para poder dar essa sensação de tá todo mundo no mesmo barco, né? Todo ser humano sente alegria, tristeza, amor, raiva. E são sobre esses sentimentos que a gente coloca no ritual como ferramenta, né? Então, a gente pergunta, filha, hoje no seu dia teve alguma coisa que te deixou com medo? E daí ela vai pensar nessa emoção e tentar remeter a alguma coisa que ela vivenciou. Pode ter sido um fato na escola, um amiguinho que tenha querido bater, né? E aí outro... ou uma situação que ela viu, uma notícia, qualquer coisa que remeta à emoção do medo. E daí ela diz alguma coisa, eu digo alguma coisa no dia que me deixou com medo, o meu esposo vai e diz também, se na hora lá ele, né, tiver com vontade, é um momento bem aberto, ninguém é pressionado, ninguém se não disser também, se não sentir, aí começa, não tem isso. É um momento bem democrático, né, para poder ele não fugir da proposta de conexão. E muitas vezes até o meu filho menorzinho, né, que não fez ainda 2 anos, a gente dá espaço para ele falar. E, incrivelmente, ele coloca algumas coisas, né? Quando a gente pergunta, e aí, filho, teve alguma coisa que você sentiu medo hoje? Aí ele fala, o Rubble, que é da Patrulha Canina, né? E ele remete uma cena que ele viu rapidinho lá no desenho. E aí ele fala de uma coisa que aconteceu que deu essa sensação de medo. E aí a gente fala sobre a alegria. Filha, e hoje teve algum momento que te deixou alegre? Filha, e hoje alguém chorou? Ou você chorou em algum momento? Sentiu tristeza? E a gente vai permeando todas essas emoções, dando espaço para isso vir e se tornar natural no dia a dia, né?
E, filha, e aí teve alguém, assim, que te deixou muito bravo ou algo que te deixou com muita raiva? E a gente explorando essas emoções que são as emoções primárias, a gente tem uma chance muito grande de tanto construir essa conexão como de entender e deixar um pouco mais clara como as coisas acontecem. Que às vezes você pode estar só naquele movimento automático de entrou, foi buscar teu filho na escola, aí quando ele entra no carro e você diz, e aí, como é que foi hoje? Qual é a resposta que ele dá? Qual a resposta que teu filho dá quando você pergunta isso? Foi bem. Ou então não diz nada, finge que não está ouvindo. Porque são perguntas muito abertas, né? Às vezes a criança pode até estar com vontade de dizer alguma coisa que aconteceu. Mas como eles não têm esse raciocínio tão abstrato como o adulto tem, ele é mais concreto, quando a gente vai para perguntas pontuais, a gente consegue entender melhor como foi o dia daquela criança. E se, a princípio, ela não tem facilidade de verbalizar, mesmo que você, por exemplo, coloque essa ferramenta em prática e não tenha facilidade, entenda que isso é apenas um sinal de que ela não tem um vocabulário emocional ainda bem amplo, né? E que você, como educador, como mãe cuidadora, pode, inclusive, ampliar esse repertório. E por que eu falo que é importante ampliar? Porque a conexão não acontece se não houver a comunicação, seja a verbal ou a não verbal. Então, meu filho, por exemplo, o menorzinho, o Álvaro, quando ele tinha 1 ano e um pouquinho, né? Eu me lembro de eu sempre nessa tentativa de ele conseguir expressar o que ele sentia, o choro é uma coisa que a criança recorre com mais frequência, né? Como ferramenta de comunicação. E aí eu tentava dar nome, né? Nome para aquele choro. Nomear para poder ele também aprender a nomear. Então, às vezes eu entendi que ele tinha chorado porque ele ouviu um barulho muito forte e ele se assustou. Então, se eu, como adulta, conseguir visualizar que o choro dele tinha, talvez, posso eu nem ter certeza, mas tinha a ver com aquele susto que ele tomou, eu posso chegar, como eu dizia para ele, filho, me parece que você sentiu medo do barulho, se assustou, ficou com medo. Aí ele, medo. Pronto, ali ele já aprendeu a palavra medo. Em várias outras situações, ele já conseguia não chorar e dizer, mãe, medo. E aí ele já conseguia colocar para fora, eu já conseguia me conectar e já conseguia até ter uma reação mais tranquila, porque muitas vezes essa ausência da conexão, da comunicação, ela acontece porque a gente às vezes fica reativo aos comportamentos das crianças, né? Então, quando a gente está reativo, a gente não se conecta, porque o próprio nome ele coloca, né? É uma reação às vezes até desproporcional. Então, a tua ausência de autocontrole, ela é um obstáculo nessa ponte de construção de conexão com seu filho. Quando você não consegue se controlar, quando você é a pessoa que talvez teria que acalmar essa criança e você não está calma, ali tem uma pedra na ponte que impediu que a troca houvesse de forma mais saudável, né? E outros pontos que eu também entendo que pode dificultar é que às vezes a gente se coloca nessa conexão numa postura como se fosse totalmente distanciada de hierarquia muitas vezes, né? Então, numa educação muitas vezes autoritária, a gente tem a sensação que se coloca de uma forma igualitária, a gente está fazendo com que essa criança não respeite ou não tenha medo, não tenha todas essas coisas que eu acredito que alimentam essa educação mais autoritária, né? E quando eu falo isso é porque, sim, tem vários estudos que mostram o quanto que realmente é prejudicial quando essa educação ela vai para as polaridades, ou seja, da permissividade, seja do autoritarismo. E nesse movimento de achar que a gente tem esse distanciamento e que não pode se equiparar porque vai dar brechas para essa criança dizer o que ela pensa, dizer o que ela sente, e isso se tratar de uma falta de educação, a gente perde muito com isso, porque a gente perde isso que a criança está tentando nos informar. A gente perde sinais para entender o que está acontecendo. Então, de repente, você não está ouvindo, não está escutando seu filho, por receio de perder essa autoridade, e nesse não escutar, às vezes essa criança vai precisar adoecer, né? Que a gente chama assim, na própria psicologia, é como se fosse um mecanismo, né? O adoecimento ele vem como uma forma de sinal, de sintoma, de fumacinha, de ei, as coisas não estão como deveriam estar. E a gente está aqui, pelo menos o meu trabalho é para que a gente não precise apagar o fogo. A ideia aqui é a gente evitar o incêndio. Eu acho que existe uma diferença muito grande nisso. E muitas vezes,
na correria da vida, a gente fica pagando para ver, ou então não se dá conta que vai ter que gastar muito mais energia apagando o incêndio do que evitando. E esse tipo de informação, de orientação que você recebe, que vai mudando o mindset, vai mudando a forma de agir, essa sim é a chave que você vai todos os dias encontrando para poder ter essa relação mais tranquila. E eu sei que isso é positivo para todos, porque muitas vezes você vai estar naquela atitude de reação, de brigar, de dar o sermão ou de perder a paciência. E muitos relatos de mães que eu escuto da culpa que vem depois de ter gritado, de ter batido, de ter feito de uma forma que você acredita que não era a melhor. E tudo isso é treino mesmo. É treino porque, por exemplo, paciência, eu até gosto de dizer, nessa relação de conexão, paciência, a gente não nasce exatamente com ela, né? Tem algumas mães que eu acompanho, já falei isso em outros vídeos que eu tenho aqui, que elas falavam, Daniele, se for por paciência, a sensação que eu tenho é que na fila da paciência eu nem entrei. Então, assim, não me sobrou nada de paciência, porque, tipo, é um dom que eu não recebi. E não é sobre isso, tá? Paciência é sobre treinamento, é sobre escolha, o que eu escolho e com base na minha escolha, o que eu estou fazendo para alcançá-la. Paciência se trata de você encher o seu potinho para poder você entregar para alguém, seja seu filho, seu companheiro, seu amigo de trabalho. E se esse copinho, esse tanquezinho seu, ele está vazio, você não tem como entregar ele para ninguém, né? Nada para ninguém. E se não tem nada para ninguém, para você também não sobra. E eu sei que não é fácil encher isso aqui quando se trata de uma vida corrida. Porém, a prioridade, onde você se coloca nesta lista de prioridades, é um ponto muito importante, né? Muitas vezes a gente se coloca no último lugar, achando que está fazendo bem para todos ao redor. E a gente tem sempre que observar que, estando bem, a gente consegue lidar melhor com todas as coisas, inclusive com as birras, né? Inclusive com aquela hora que você tá precisando acolher, o menino tá mentindo para ti, você tá com a sensação de ser enganada. Todas as suas feridas que se tratam de traição, de mentira, elas acendem um alerta, um botão vermelho do tamanho do mundo e você tendo que lidar com essas coisas que você, antes de ser mãe, podia deixar um pouquinho debaixo do tapete, né? Podia deixar lá dentro do baúzinho, trancava com 7 chaves. E que quando os nossos filhos nascem, eles parece que já nascem com a chave de abrir ou então com a habilidade de levantar o tapete. Eles nos mostram todas essas feridas que a gente às vezes quer esquecer ou não quer olhar para elas. Então é como se ao mesmo tempo que eles vêm com essa missão de nos mostrar, junto dessa missão da gente enxergar, vem a possibilidade do reeditar. E o que é essa possibilidade de reeditar? É que realmente as experiências que a gente viveu, seja no papel de filha ou no papel de mãe ou qualquer outra experiência de vida, elas vêm de uma forma para nos comunicar assim que, aconteceu isso, disso você não vai fugir porque já aconteceu. É como se a gente não tivesse, eu gosto de fazer a comparaçãozinha, o botãozinho, né, do delete. Não tem o botão do delete, de esquecer. Tem o botão de reeditar. Às vezes, o subscrever ali, você risca e continua editando seu texto. E é sobre isso. É sobre você olhar a forma que você recebeu da sua educação e saber que você tem o poder de tirar algumas... riscar algumas partes e começar a editar outras. Para editar, a gente precisa de conhecimento, de orientação. A gente não nasce sabendo ser mãe, não tem um manualzinho. Se tivesse, teria o manual da mãe, mas não teria o daquela criança que você teve, né? Que é uma criança que você idealizou e tal, e quando foi para a vida real, não era exatamente como eu queria, como eu pensava. Inclusive, essa mãe que estava comunicando comigo sobre o filho ter mentido e ela tá com a sensação de não confio mais. Meu Deus, era uma relação tão legal que agora está se desconstruindo, né? E é como se a gente tivesse a oportunidade de perceber que, às vezes, a gente idealiza o outro, né? Idealiza esse filho que a gente gostaria de ter, de como gostaria que ele se tornasse, né? Ela comunicando, Dani, eu imaginava que ele ia ser um homem de valor, que ele... Eu falei, mas não só imaginava, não. Ele tem como ser essa pessoa, só que ele está no processo de construção. E você é a facilitadora desse processo de construção. Só que se você não souber para onde você está indo, onde você quer ir, que materiais usar, essa construção, ela pode dar bem errado, tá? Ela tem que ter ali os cálculos de segurança,
como se fosse mesmo uma engenheirazinha e uma arquiteta. Ainda sabendo que a vida do outro, né, a gente não tem controle absoluto. E na ideia de não ter esse controle absoluto, a gente se livra de muitas coisas que são desses momentos de desconexão com os nossos filhos, porque a gente vai para o embate, a gente vai para a disputa de poder, a gente vai para eu já te disse isso, eu te falei isso e tu erra 1000 vezes, né? Então, a gente precisa ter o cuidado com essa construção que a gente está fazendo, dessas pontes de relação, dessa conexão com os nossos filhos. Entrando aqui, estou vendo que tem algumas mães participando. Você pode enviar esse vídeo para outras mães que você queira ajudar, tá? E eu sempre gosto de colocar isso, de você aumentar a sua rede de apoio, porque é difícil manter essa conexão quando tem alguém, por exemplo, te julgando, achando que você está fazendo errado, que teu filho fez uma birra e ao invés de colocar de castigo, você abraçou. E aí tem ali várias pessoas com algumas pedrinhas na mão para jogar e dizer que você está fazendo errado, que você está construindo um ser humano que depois vai te enfrentar, vai te bater e que não vai ser aquilo que você está pensando. Então, quando você ajuda para que essa rede de apoio cresça, que são mais pessoas tendo informações, sendo instruídas, você também está fazendo isso pelo outro e por si mesma, para essa relação onde você vai ser cada vez menos julgada e mais compreendida, que é o que a gente precisa até para tornar essa maternidade mais leve. Já basta, né, gente, todos esses desafios, mães, que a gente passa, e aí a gente conseguir, às vezes, tornar o caminho mais complicado, porque se a gente for observar, às vezes a gente tá ali, a gente, como mãe, tá muitas vezes apontando outras mães. E aí, sempre nesse senso de fulana errou, cicrana, né, olha, ela não tá sabendo o que ela tá fazendo. E a mãe perfeita, ela chega e diz mesmo, olha, ela tá fazendo errado e você deveria fazer assim. Se você educar seu filho assim, você tá educando ele pro fracasso ou então para ele mandar na casa, virar o rei. E essa mãe perfeita, ela ainda não é mãe, tá? Ela tá só assim, um dia eu vou ter filhos, ou então eu desejo ter filhos, porque essa mãe perfeita, ela só é perfeita até o dia que ela realmente tem um filho e ela entende que a imperfeição faz parte e ela é super bem-vinda. Então, se hoje você olha para trás, percebe que nessa construção dessa ponte você não fez exatamente como deveria ter feito, ou esse senso, né, esse julgamento que você tem, é importante que você saiba que todos os dias você tem uma nova chance, né, de reparação de danos. Isso é até uma ferramenta que eu sempre coloco nas mentorias, né, que a gente precisa. Eu lembro de uma mãe que eu acompanhando lá no consultório, a gente falando, sempre revisando algumas ferramentas. Aí ela falou assim, eu falei, você lembra da ferramenta de reparação de erros? Aí ela, se eu lembro, eu apenas uso ela todos os dias. E aí a gente começou a sorrir, eu falei, tá aí uma ferramenta que eu uso muito também. E aí essa reparação de danos é uma ferramenta que ela tem 3 passozinhos. Depois eu posso entrar com vocês em outro vídeo falando sobre isso. E ela tem muito isso, de primeiro que para reparar um erro, já não é muito legal você começar com seu filho assim, eu só gritei contigo porque tu tirou minha paciência. Como assim? É uma reparação, você tá reparando seu erro, mas quem é o culpado mesmo? Então nem era você que era culpado, você tá se desculpando pelo quê, então? Se o erro era da criança, que foi ela que tirou tua paciência. E aí, às vezes, esse próprio pedido de desculpa que uma mãe não tem facilidade de fazer, seja pela educação que teve ou por achar que não deve desculpas ao filho, mas ela exige que o filho peça desculpas. Não só para ela, para todos os amiguinhos, para todas as pessoas. Peça desculpa agora. Às vezes a criança não sabe nem por que está pedindo desculpa. Porque quando vai ver, no final das contas, talvez a criança nem precisasse pedir a desculpa mesmo, né? Então, tem essa coisa de primeiro você reconhece que você errou. Depois você reconcilia, né, ali com um pedido de desculpas e depois você vai para a resolução de conflitos, que é o que fazer para isso não acontecer de novo, que é uma parte super importante, que às vezes a gente para no pedido de desculpas. Ou a criança para no pedido de desculpas e ela não tem o próximo passo, que é tô pedindo desculpas por isso. Como fazer para isso não acontecer novamente? Que aí é a hora que você não tem que ficar todo o tempo apagando incêndio, porque você já está pensando na prevenção. O que eu vou fazer na próxima para isso não acontecer de novo? Entende que todo o foco disso que a gente está falando é foco em solução e não em problema? Porque se for para focar no problema,
Mãe, senta e chora, porque problema como mãe a gente tem muito, toda hora. Acordou, problema. Eu conversando com meu esposo, ele dizendo, gente, eu queria só 1 minuto de silêncio. Eu lembro até ele dizendo assim, presente do Dia dos Pais, presente do Dia das Mães. Presente do Dia das Mães, alguém leva a criança para outro lugar, porque a mãe mesmo, para ter o presente. Tô brincando. Muitas vezes a gente realmente quer estar com os nossos filhos. Mas brincadeiras à parte, é mais no sentido de dizer que nós temos que reconhecer os nossos limites. Nós temos que nos abastecer daquilo que realmente nos traz mais senso de felicidade, alegria, de amor, para a gente estando bem, poder alimentar os nossos filhos bem, né? E às vezes a gente está muito mais preocupado com o alimento sólido, quando na verdade eles precisam desse alimento mais emoção, conexão, presença. Ah, Daniela, mas eu trabalho o dia todo. Mas não é só sobre quantidade, tá? É presença mesmo de chegar e deixar o celular em outro lugar, ou então volta do trabalho, sabe que vai entrar em casa, faz aquele ritual mesmo de purificação, tipo, tenta deixar as preocupações ali para poder você estar em conexão de corpo e alma com seu filho. Do contrário, a criança realmente vai sentir, e eu falo por causa própria. Quando eu tô aqui, que eu sento... Hoje pela manhã eu sentei para brincar com o Álvaro, só que eu tava organizando algumas coisas aqui desse podcast que eu ia fazer com vocês. E aí ele falou assim, mãe, solta o celular. Nem 2 anos ele tem. Mãe, solta o celular, brinca com o Álvaro. E aí vem aquele choque de realidade, né? Vem esses muitos papéis que a gente tem, a gente fica sem saber o que fazer. Mas se a gente tentar gerenciar as coisas no sentido de botar cada coisa no seu lugar, ainda que a gente não consiga, ainda que a gente erre, pelo menos vai ser com essa intenção de todos os dias fazer assim um pouquinho para ir melhorando todo esse passo a passo que faz parte, né, de uma rotina que a gente tem com frequência. Então, às vezes, uma pequena mudança de, então, tô chegando do meu trabalho para ficar com meu filho. Acabei meu horário comercial, então vou focar aqui no meu filho. E às vezes a gente fica com essa dificuldade, porque hoje em dia, com a internet, com o WhatsApp, parece que não existe mais horário comercial. Todo horário é horário que você pode ser acionado do trabalho e tal. Volto a dizer, a gente precisa ir colocando as prioridades na mesa, observar, colocar limites, não só para as crianças, para a gente mesmo. Se a gente não faz isso, a gente nem consegue modelar esse limite de você entender o que está te fazendo bem, o que está te fazendo mal, para poder, depois dessa filtragem, você ser essa pessoa que modela para o teu filho. E tô vendo aqui que o nosso horário está encerrando. Quero sempre deixar espaço aberto para vocês se comunicarem, seja aqui no Gera Sonhos, lá dentro do grupo. Espero vocês. Basta entrar aqui, acessar. E todos os dias, mesmo que você não tenha tempo de assistir o que está lá, o que eu coloquei, lembra que às vezes uma frase pode mudar o teu dia. Pode mudar a relação de conexão com seu filho. Então, super vale a pena. E poderia ser algo cobrado, mas não é, de graça. Ah, é de graça? Não, pois eu não queria... Será, se presta? Só entra e tira as suas próprias conclusões. Tô te esperando lá. Um abraço bem grande.